Ó, eu vou acompanhando do começo ao fim a leitura com vocês e vamos que vamos. Apresentação. O mínimo que você precisa saber sobre a idiotice, o autor e o livro. A idiotice. Em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde veio o nosso termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Olavo de Carvalho. Nota de rodapé. Trecho do artigo Professores de Corrupção, presente no capítulo Inteligência deste livro, à página 280. Fim da nota de rodapé. Você conhece pessoalmente algum idiota? Só de ler a pergunta, talvez já lhe tenha vindo um ou dois à cabeça. Eu mesmo, enquanto escrevo, estou pensando em vários. Quem não conhece, não é? Que os idiotas estão por aí, creio estarmos todos de acordo. Você, eu, Platão, Serdilanges, Nelson Rodrigues, um timaço o nosso. Vou passar para a próxima pergunta. O que você realmente faz para não ser um idiota, nem ser feito de idiota? Bom, talvez esta seja um pouquinho mais difícil. Talvez você precise de um momento de reflexão e autoanálise. Se quiser, pode desviar os olhos do livro. Eu costumo olhar para os pés e pensar por mais alguns segundos em suas atividades anti-idiotice. Pensou? Agora confesse. Você já se fez essa pergunta antes? Sim? Não? Inconscientemente? Formulada de outra maneira? Ok. Mas alguma vez, ou agora, você respondeu a si mesmo, por exemplo, que estuda as estratégias dos canalhas, seus métodos, suas técnicas de manipulação, suas ocultações, seu legado no ambiente cultural? Diga-me, como você pretende não ser um idiota, nem ser feito de idiota, se você pouco ou nada sabe sobre a história e os avanços da canalice? Sim, os avanços. A canalice é a ciência mais avançada do mundo atual. Opera em escala global, inclusive, e o seu resultado é justamente a multiplicação de idiotas que jamais se dão conta de sê-lo. Lembre-se, os pequenos canalhas se aproveitam da idiotice pronta. Os grandes a fabricam. Nelson Rodrigues já alertava. O mundo só se tornou viável porque antigamente as nossas leis, a nossa moral, a nossa conduta eram regidas pelos melhores. Agora a gente tem a impressão de que são os canalhas que estão fazendo a nossa vida, os nossos costumes, as nossas ideias. Ou são os canalhas ou são os imbecis, e eu não sei dizer o que é pior. Porque você sabe que são milhões de imbecis para 10 sujeitos formidáveis. Nota de rodapé. Trecho da entrevista concedida pelo dramaturgo à revista Playboy em novembro de 1979. Fim da nota de rodapé. Se estou chamando você de idiota? Claro que não. Estou convidando você a escapar desse estado, ainda que futuro, conhecendo para isso, entre outras coisas, a influência de canalhas, ou imbecis, sobre a nossa vida, os nossos costumes, as nossas ideias, as nossas leis, a nossa moral, a nossa conduta, através da obra de um sujeito formidável, que vale por 10. Estou convidando você a enxergar não além, mas muito além do seu umbigo, e em benefício dele, ampliando a sua imaginação para conceber uma realidade infinitamente mais complexa, embora aqui mastigadinha, como se pode ver pelo índice, do que qualquer idiota supõe existir. É melhor ser persuadido do que ser manipulado. Ninguém, hoje em dia, escreve Olavo de Carvalho, pode-se dizer um cidadão livre e responsável, apto a votar e a discutir como gente grande, se não está informado das técnicas de manipulação da linguagem e da consciência que certas forças políticas usam para ludibriá-lo numa agressão mortal à democracia e à liberdade. Nota de rodapé. Trecho do artigo da servidão hipnótica, presente no capítulo Revolução deste livro, à página 183. Fim da nota de rodapé. Em outras palavras, você não precisa ser um gênio, mas convém descobrir qual é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O autor.
É um grande sinal de mediocridade elogiar sempre moderadamente. Leibniz. Olavo de Carvalho é uma inteligência demolidora. Você vem com a frase feita, ele vem com a britadeira. Você vem com o reflexo condicionado, ele vem com o tratamento de choque. Você vem com o senso comum, ele vem com a história universal. Para cada ideia compactada em slogan, ele tem um zip terapêutico. Para cada cretinice repetida pelo processo inconsciente de copy and paste, ele tem um arsenal de rastreadores que localizam a fraude na origem, não sem revelar o seu percurso. Como um educador de verdade, Olavo dinamita o mal que paralisa a sua inteligência e oferece as ferramentas com as quais você pode erguê-la, deixando claro que não fará isso por você, porque a educação é uma conquista pessoal. Educação, ensina ele, vem de ex ducere, que significa levar para fora, exatamente o contrário do que se costuma fazer no Brasil, onde o simples diálogo entre pessoas de áreas profissionais ou tribos distintas tornou-se, se não impossível, no mínimo deprimente. Se as universidades formam habitantes de cada departamento, Olavo orienta você a ser um habitante da cultura. Se as escolas fabricam um exército de militantes, Olavo indica o caminho para voltar a ser gente, de preferência madura. Se a mídia encobre a realidade com eufemismos, Olavo alfabetiza você de novo, chamando as coisas pelo nome, doa a quem doer. Se o empresariado dá provas de ódio ao conhecimento, Olavo dá receitas de como alcançá-lo, incutindo ao mesmo tempo este desejo. Se o ambiente visual urbano torna o essencial indiscernível do irrelevante, Olavo conduz você pela selva enquanto vai ordenando o caos. Se o acesso a lazeres e prazeres ilimitados infunde nas pessoas um sentimento de culpa traiçoeiro, Olavo mostra com quanto sacrifício se restitui a sanidade em prol de uma felicidade duradoura. Tudo com o mais autêntico bom humor, tudo com o mais envolvente dos estilos. Seja em livros, artigos de jornal, apostilas de curso, aulas, vídeos ou programas de rádio, Olavo une a linguagem popular à alta cultura, no todo e nas partes, variando apenas de acordo com o formato, a intensidade de cada uma, mas sempre com o poder de educar e divertir ao mesmo tempo os seus milhares de leitores, ouvintes e alunos, e com a coragem de expor ao ridículo a quadrilha de intelectuais que corrompe o país. É um homem de fé, sem dúvida. A fé, dizia José Engenheiros, se confirma no choque com as opiniões contrárias. O fanatismo teme vacilar diante delas e intenta afogá-las enquanto agonizam suas velhas crenças. Nota de rodapé. Engenheiros José, o homem medíocre. São Paulo, Ícone Editora, 2006. Fim da nota de rodapé. Incapazes de manter suas ideias de pé no choque com as opiniões e argumentações demolidoras de Olavo, seus adversários tentam afogá-las, marginalizá-las e xingá-las, não raro fingindo-se alvos de insultos injustificados ou afetando superioridade à base de risadinhas, no intuito de afastar o público do mais breve contato com o autor. Se você quiser obedecer ao comando e maldizê-lo sem ler ou fugir, fique à vontade. Olavo de Carvalho não é para frouxos.